Boa noite a todos. Gratidão por mais essa semana que está se iniciando, por estar aqui em mais uma segunda, finalizando a segunda e dando início a uma semana cheia de realizações. Bom, hoje a live será sobre achados laboratoriais da patologia clínica dos pequenos e como prevenir. E eu convidei um colega de profissão, também médico veterinário preventivo, e que atua na parte laboratorial, para bater esse papo conosco. E ele já está aqui, então eu vou convidá-lo já para que ele mesmo se apresente, né? E para quem é novo aqui, nunca me assistiu, meu nome é Marcela Zambuja, trabalho com medicina veterinária preventiva e integrativa, atuando aí diretamente na prevenção de doenças e no suporte das emoções dos bichinhos. E é isso. Vou chamar o Sandro então, pra gente começar. Pessoal, se o som tá bom, vocês estão me ouvindo bem. Já chamei. Oi? Oi, tudo bem? Boa noite, doutora Marcela. Que prazer te receber aqui na telinha. É tudo meu. Feliz por esse então. momento. E eu tô vendo aí, tem a gente vai falar um assunto que eu gosto muito, que é a parte de achado do laboratório, né? Normalmente eu acabo vendo na rotina, assim, e querendo ou não, eu amo, né? Eu amo essa parte de, principalmente a avaliação no microscópio, né? Eu acho muito interessante isso. Ah, e você dá show, né, dessas interpretações. Se apresente pra gente, para quem não te conhece aqui do meu Insta, que acompanha as lives, e para quem vai assistir depois, se apresente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Eu me chamo Sandro, né? Sandro Rogério, eu sou aqui de Praia Grande, né? Atuo como médico veterinário clínico preventivo, né? Recente. E também atuo como patologista clínico, né? Na clínica onde eu trabalho, onde eu já faço esse trabalho já tem uns 2, 3 anos, né? Já nem, já nem sei ao certo de cabeça. E da parte da clínica eu já vim um pouco mais de tempo, né? Desde 2013, atuando como médico veterinário. Tá escutando bem? Tô. Tá perfeito o som. Pra mim tá perfeito. Você também tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, então tá. Sandro, e fazia tempo assim que eu tava querendo fazer essa live, né? E acabou que as datas não coincidiam de dar certo, mas hoje chegou o dia de dar certo, a gente abordar esse tema, né? E nós não combinamos, viu, gente, antes. Vamos ver se as doenças que mais acontecem aqui, os achados laboratoriais, são as que eu imagino aqui. Mas vai, conversa aí, Sandro. Qual que é a que você mais encontra na rotina, assim, de Ah, achados clínicos? o que normalmente eu vejo, né? Eu acho que é o exame mais pedido é onde a gente encontra as variáveis informações ali. E eu acho que sem sombra de dúvida, tanto os parasitas, né, de sangue, no hemograma em si, como até mesmo algumas alterações morfológicas. Eu pego bastante também em gatos com FeLV, né, eles tendo a leucemia, que a gente consegue, em alguns casos, avaliar no próprio sangue, né, a própria leucemia propriamente dita, né. E entre outros exames, assim, primeiramente os exames de triagem, além do hemograma,
o bioquímico, exames de urina e os exames de fezes, a gente também tem certas alterações ali, que eu acho que também depende muito, Marcela, do local, né? Aqui, por exemplo, aqui no litoral a gente tem uma incidência muito grande de girofilária. Eu já não sei como que tá aí, né? No interior eu tenho amigos que direto eles pegam leishmaniose. Aqui dificilmente a gente tem casos. Lógico que a gente tem que sempre, como eu posso falar, ver se não tem de fato ou se é subclínico, né? Não é diagnosticado, né? Então, isso é importante. A minha professora ela sempre falava que o parasita em questão ela está na região onde tem um patologista clínico, né? Basicamente, para estar encontrando ele, descobrindo. Então, lógico que não é só esse tipo de informações que a gente consegue, por exemplo, no próprio hemograma. A gente já tem alterações que não têm relação com doenças fisiológicas, como, por exemplo, doenças emocionais, né? O estresse. Quem nunca pegou um leucograma de estresse, que você acaba avaliando que por algum motivo aquele paciente ele está passando por um estresse que muitas vezes não tem relação nenhuma com parasita, com doença infecciosa, com uma doença fisiológica, né? Às vezes é um emocional ou psicológico. Então a gente consegue essas informações, né? É rico um exame que muitas vezes não é aproveitado 100%, que é o hemograma, né? Ele é muito rico de informações. Sandro, e, e vamos começar então pelos hemoparasitas, que eu acredito que é um dos campeões, né? Nos achados, nos pedidos, nas suspeitas, e acaba encontrando de fato, né? E é um achado que não deveria ter mais, né, Sandra? Ou pelo menos ser mínimo, né? Porque é uma medida preventiva tão simples. Fala um pouquinho pra gente sobre quais tipos que de você falou, infelizmente ainda é um achado bem frequente, se não mais frequente, porque... E hoje em dia, né, que agora a gente tem medicações ali que atuam 35 dias, 3 meses, né, prevenindo pulga, carrapato, previne até mosquito, né, uma série de outros artifícios que a gente acaba utilizando. E hoje mesmo, né, eu vou falar até uma coisa que aconteceu recente. Um animal ele foi resgatado, um gatinho, ele foi resgatado até então, pelo que eu entendi, foi atropelado. Então, o exame de sangue ali era para avaliar se tinha alguma hemorragia ou não. E naquele exame eu acabei encontrando micoplasma, né? Para o gato, por exemplo, né? Justamente transmitido pela pulga, eu vejo com uma frequência muito grande também. Então, isso é importante porque, tá bom, esse é um caso à parte, é um caso de um animalzinho de rua, mas eu vejo com frequência também animais domésticos que vivem em apartamento, que não têm contato com a rua e o tutor nunca nem viu a pulga e ali está o micoplasma, né? Para falar, não, ó, é melhor vocês reverem o manejo, né? O manejo preventivo. E essa frase é famosa, né? Não, imagina, eu vivo colado nesses bichinhos, não tem pulga e carrapato, não. Já ouvi muito isso, né? E as pessoas não entendem que a maior parte da pulga está no ambiente, não no animal. Muitas vezes a gente nem vê mesmo ela no animal, né? Verdade, verdade. Isso também com cão, né? Eu também atuo como clínico, né? Então, quando eu faço, a pessoa fica às vezes indignada, né? Quando eu falo, olha, isso daqui é uma doença do carrapato, com a prova ali, né? Com já feito um teste, confirmando, tudo bonitinho. E ele fica indignado, nunca nem vi carrapato, ele mal sai de casa, como isso, né? Então, justamente por não ver, por achar que só por não ver não tem, né? Ele acaba não fazendo a prevenção, né? E a prevenção é justamente para evitar que aconteça, né? Então, infelizmente, são poucos casos na rotina, até
por meio de muitos colegas, querendo ou não, né, tem uma diferença muito grande em médico preventivo, médico veterinário preventivo e médico veterinário clínico, né? Então, o clínico que vai atuar ali na doença, no problema já que está acontecendo, e ele vai pedir exame para investigar. E enquanto que o médico preventivo ele vai fazer aquele exame de check-up, né? E é muito interessante esse exame de check-up, porque eu sempre falo uma coisa. Existe sim os valores de referência, todo laboratório ele acaba passando, né? Normalmente fica do lado direito do laudo, e é a média ali, né? É a média de uma população. Quando a gente faz o check-up de um hemograma, aquele exame, né? Aquele exame de triagem, o hemograma, bioquímico, o exame de urina e o exame de fezes. Quando você faz o check-up, por exemplo, do próprio hemograma, você começa a ver ali o que de fato é normal para aquele paciente, né? E aconteceu, a gente estava até conversando, né? Acho que um grupo acabou passando algumas alterações, né? O pessoal sempre está discutindo sobre casos clínicos. E eu contei até essa história, né? Há alguns anos atrás eu atendi um pitbull no início do ano. Eu lembro que ele foi realizar ali só um check-up. A gente fez ali o perfil básico, né? Eu fiz o hemograma e eu vi ali, tal, tudo em valores normais. Bom, fez o check-up perfeito, estava tudo zero bala, foi para casa. 3, 4 meses depois, a tutora trouxe com o simples queixa de que o animal estava triste, que o bichinho estava triste. Esse é um sinal clínico que, né, não dá qualquer doença, qualquer transtorno, que nem patogênico, né, pode trazer essa tristeza. De resto, estava tudo normal. E foi aí que vamos pedir um novo exame, né? Vamos investigar isso aí. E o hemograma estava tudo dentro dos valores de referência. Estava tudo normal. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou comparar com o exame anterior. É o que eu posso fazer aqui agora. Quando eu comparei, né, o primeiro exame, ele estava em torno, tinha numeração de hemácias, né, células sanguíneas, estava em 2 milhões. Valor próximo, é normal ainda, valor de referência. O exame que eu tinha acabado de fazer, ele estava em 6 milhões. Eu falei, pô, espera, 6 milhões ainda dentro dos valores normais, referência, né, até 5 milhões e meio. Mas ele perdeu 4 milhões nesse meio tempo. Eu falei, meu, o que aconteceu? Vamos investigar. A partir dali, acabei fazendo uns testes que confirmou que era a doença do carrapato. Antes de ter, de fato, uma anemia, né, esse quadro era uma anemia. Né? Eu poderia falar que era uma anemia porque eu tinha os dados anteriores, eu tinha os dados do check-up, aquele exame preventivo que eu tinha feito antes. Sem esses dados anteriores, eu não poderia dizer que o animal estava com anemia e muito provável ia demorar para... E poderia precisar de transfusão de sangue ou não aguentar. Então, aí porque os dados normais dos pacientes, ela sim é uma informação bem rica. Né? Porque é isso que a gente busca, a prevenção, evitar que ocorra o problema em si, né? Ou descobrir ali nos mínimos, esse aqui não é o normal dele, não é o normal dele, entendeu? Então, vamos buscar saber o que é que está acontecendo. É isso mesmo. E tem demais, né? Às vezes a gente pega aqueles bichinhos que tem muita alergia, muita coceira, começa a dar ferida, e aí você vai investigar tudo, o que está acontecendo? É antipulga e anticarrapato dá uma vez no ano, e é para dar ou mensal, ou de 3 em 3 meses, ou usar a pipeta mensal também. E aquele bichinho acaba sendo alérgico à pulga, e aí vai desencadeando, aí fica aquele bichinho que eles usam shampoo medicamentoso, a pele do bicho não aguenta mais aquele shampoo. Não se preocupa com esse manejo
né? Na hora que você vai ver o hemograma e a pesquisa, e o ultrassom, ele tá com o baço, o esplenomegalia, o baço inchado, ele Isso. tá com a doença do carrapato, ou seja, uma babese ou merlícia, enfim, tá lá. Talvez não tenha nem sintoma de vômito, inapetência, essas coisas, mas tá lá, a coceiraiada da pulga, do carrapato, e aquele bichinho acaba tendo essa dermatite alérgica, a picada de pulga, vive no corticoide, mas ninguém se atenta ao que é de fato, a buscar de fato, né? E eu peguei um bichinho assim, esses tempos, quando a gente começou com a prevenção, e fiz esse ajuste de manejo alimentar também, e você vê claramente que resolve. Resolve, Não, às vezes, até a medicação. E o problema, né, que eu acaba economizando, né, economizando na rede. Ah, eu vou só dar uma vez que mata, já resolve e depois não tem mais. E na economia ele acaba gastando muito mais todo esse procedimento. Imagine quanto que foi que saiu para ele, né? E ele podia simplesmente ter perdido, né? E aí, já que a alergia, por exemplo, a picada de pulga, né? Normalmente ela acaba sendo desencadeada pela exposição constante. Se a pessoa tivesse aquele cuidado de comprar né? Uma medicaçãozinha que dura por 35 dias ou 3 meses ali, ela era até um investimento, né? Para a saúde do osso, né? Porque acaba, nossa, acaba... E do bichinho, né? Porque às vezes o bichinho sofre no tratamento, o tutor sofre, vai ficar dando remédio, o animal acaba saindo, cura, mas cheio de efeitos colaterais ali, fígado do tratamento, renal, às vezes. E por um cuidado que é básico, né, Sandra? Eu falo que hoje em dia é inadmissível você economizar com isso, ou alguém deixar de passar essa informação, algum profissional passar a importância dessa informação para esse tutor, né? Porque o tutor não sabe mesmo. Se você não falar assim, deixar claro, explicar os porquês, né, que deve usar esse antipulga e anticarrapato, por exemplo, o tutor vai deixar para usar a hora que ele estiver vendo mesmo. E aí já pode testar, porque quantos carrapatos não pode ter picado esse bichinho, né? Fora as infiltrações. E é importante também que salientar que algumas dessas doenças, elas são zoonóticas, né? Eu falo aqui em Santos, em 2018, a prefeitura ela fez um comunicado falando sobre alguns bairros que cães foram diagnosticados com leishmaniose, né? E a leishmaniose, ela pode ser passada para seres humanos, né? Eu falo que aqui, em Praia Grande, não tem como não ter. É que, infelizmente, é subnotificado, né? Então, a gente acaba não pedindo muitos exames sorológicos, até porque também não são todos os laboratórios que trabalham com esse tipo de exame, mas eu não vou nem longe, né? Eu até falando um pouco sobre agora sobre os exames de fezes. Eu vejo muitos casos de fezes de cães com ancilostoma, né? Que é aqui no litoral o famoso bichinho geográfico, né? Que pega no pé, acaba fazendo estrago, um baita de um estrago. E ao contrário do que as pessoas pensam, dificilmente, ou melhor dizendo, né? Eu pego muito mais naqueles animais que estão defecando normal, que estão com as fezes normais, que não estão com diarreia. Né? A pessoa fala, não tem nenhum problema ali, o cocôzinho tá normal, tá perfeito. Para que fazer um exame de fezes se as fezes estão normais, né? E ele acaba esquecendo que não é só a saúde do seu bichinho em jogo, né? É a saúde de toda a sua família, né? Porque existem outras doenças até mais sérias que acabam passando despercebido. E às vezes a pessoa não faz nem o exame de fezes e também não dá vernífico, não. Aí vira o prato. Bem, né? Também. Eu morei em uma região já, Sandro, que era endêmica de leishmaniose. E até foi assim, um tempo que eu demorei a levar a minha cachorrinha para lá, porque eu fiquei investigando
sobre como prevenir, se as vacinas eram boas, eficazes e tal. Fiquei bitolada, né? Total. Falei, nossa, vou levar meu bebezinho pra lá e agora? Ela falou com minha mãe um tempão em Uberlândia. E aí, de fato, a gente vê que tem, né? Tem vacinas boas que vai. E tem pipetas que repelem mosquito. Tem a coleirinha também que você pode usar, né? As duas coisas juntas. Então, mesmo para esses mais delicados, né? A gente consegue mitigar quanto mais, assim, mitigar os riscos para não ter esse contato, né? Para prevenir de verdade isso mesmo. Então, acho que a nossa missão como médicos veterinários preventivos e você como clínico e patologista clínico, você ainda consegue dar mais informação ainda pela sua vivência, né? Aos seus pacientes, aos tutores dos seus pacientes, né? Então, a gente tem mesmo que falar, que divulgar, porque tem muita gente que não tem noção mesmo, né? E a obrigação de saber tudo isso é nossa, não é do tutor, né? O tutor está lá para a gente auxiliar, né? Além de ter informação e passar, eu tenho muitos, onde eu trabalho, né? Normalmente, essa vacina, por exemplo, a vacina que você comentou da leishmaniose, ela é, não é importada, como que eu posso falar? Tem que fazer o pedido, né? É importada, mas a gente tem que fazer o pedido certinho. E às vezes, pelo valor, tem que fazer o teste, tem que fazer o pacote, tem um custo. Mas tem muitos tutores disponíveis. Quando você explica para ele o que uma leishmaniose pode fazer na vida do seu cãozinho, na sua vida, né? Ele acaba topando na hora. Ele vê de fato qual é a importância, né? E em muitos outros. Então, assim, o que eu vejo, eu observo, pelo menos onde eu atuo, na maioria das vezes, eles não estão cientes da importância, eles não foram justamente orientados para isso, não foram educados para isso. Então, de fato, não é porque eles não querem fazer, um ou outro acontece, né, por N motivos, mas a maioria é desconhecimento. Né? E a gente está aqui justamente para isso, né? Evitar ou fazer com que uma doença ocorra de uma forma bem branda, né? No mínimo, no mínimo. Mas o principal da prevenção é justamente isso, prevenir. E a gente tem que lembrar que, como médico veterinário, né, eu não tenho uma responsabilidade apenas pelo meu paciente de 4 patas. Eu tenho uma responsabilidade da saúde como um todo, né? Aquele conceito de saúde único, tanto o ambiente quanto a saúde humana também. Né? Então, é extrema importância passar esse conhecimento que a gente tem. Né? E isso daí envolve N exames ali, eu consigo trazer essas informações, mas eu sempre deixo claro, né, para o clínico que os exames complementares, eles são como o nome diz, complementar ao raciocínio dele. Ele vai ter que ter todo o raciocínio ali através da anamnese, através do exame físico, do que ele consegue extrair naquele primeiro momento, e eu venho como auxílio, né, trazendo ferramentas ali. E eu gosto muito dessa interação, porque eu lembro que quando eu estava na minha pós, a minha turma de patologia clínica, se eu não me engano, eu era o único clínico ali. E eu estava numa terra ali que todo mundo olhava como, você é clínico, né? Porque tinha uma desavença ali entre clínico e patologista clínico, né? E é uma besteira, né? Porque, querendo ou não, uma coisa ajuda uma coisa complementa a outra, né? Como as outras especialidades. Um vai complementando o outro. Então, eu vivo nesses 2 mundos, agora 3, né? Que com a prevenção aí entrando ali, eu estou vivendo esses 3 mundos aí. É muito interessante essa interação. O quão benefício que a gente pode trazer para os nossos pacientes e para a família dos nossos pacientes, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Sim. E tudo são coisas, às vezes, simples de se implementar, né? Basta o tutor se informar mesmo, buscar orientação e colocar em prática, né?
Porque muita gente, às vezes, acaba parando no meio do caminho, não coloca em prática, senão a gente não desiste do bichinho, né? Vamos para cima, vamos cuidar, né? Ainda melhor, vamos unir, prevenir doença, prevenir zoonose também, né? Não é só o bichinho, igual você comentou maravilhosamente bem, não é só o bichinho, né? A gente também está pensando na transmissão de doenças para os seres humanos também. Então tem todo um contexto aí. Você sabe que, você não sabe, mas eu fiz meu estágio obrigatório na patologia clínica, né? É uma Ah, área é? que eu sou completamente encantada. Então, quando eu vi você no nosso grupo explicando, nossa, eu falei assim, tem que fazer uma live com ele, porque eu amo essa parte laboratorial. Assim, Eu até acabo. cheguei a acabei, até tentei, comecei a estudar para fazer residência nessa área, mas acabou que de primeiro eu não passei, aí eu já arrumei emprego em outro canto da vida, e a vida vai levando a gente, né? A gente vai no fluxo ali, mas assim, é uma área que eu sou encantada, tanto que no lugar que eu trabalhava, que era no frigorífico, a parte que eu mais amava de fazer no CIF era a parte de olhar análise. Nossa, eu amava análise de água, análise de produto, análise de embalagem, tudo. Eu vi aquele momento para mim, semanal, tinha uns que era diário, era um momento assim, que fazia tudo valer, tudo compensar, assim, de eu estar ali, porque de fato eu amo laudo, amo exame, amo esse quebra-cabeça que a gente faz, né, para Isso, tentar entender como que é. Nossa, é é uma muito legal. investigação, né? É ser Sherlock Holmes. Eu acho muito interessante isso, porque você tem que montar um quebra-cabeça ali, né? Você tem que descobrir. E, não, e quando tem aquele achado que muitas vezes eu até converso com muitos dos meus colegas, onde eu trabalho são vários clínicos também, especialidades também, então eu tenho esse prazer muito grande de estar tendo o conhecimento dos outros para me auxiliar. E eu sempre falo uma coisa assim no exame: existem achados ali que são literalmente achados, não tem nenhuma relação com o problema em si que levou o animal. E a pessoa ainda fica. Perde tempo, acaba quebrando a cabeça naquele momento, né? São aquelas pistas que te tiram da rota, né? E os exames são justamente isso, são ferramentas de um detetive, justamente para investigar ali quem é o culpado, né? Quem é que está causando todo o transtorno, o problema, ou se tem de fato um culpado ou não, né? Também tem isso. Mas é maravilhoso. Eu amo de paixão. Eu gosto bastante também na parte de citologia, né? Eu faço bastante citologia aspirativas. Eu gosto mais da parte hematológica e citológica. Lógico que o resto, os outros exames não são algo que eu não gosto de fazer, né? Eu gosto bastante também. Mas se fosse para ficar em uma ali, com certeza hematologia e citologia. Aquelas famosas verruguinhas, né? Direto, né? Ah, essa verruguinha não é nada. Essa verruguinha ali sempre teve, não vai trazer nada, é benigna. E quando você vai e faz, eu acho que a primeira citologia, não foi nem o que fiz, eu mandei, né, pro laboratório, né, porque eu ainda não fazia, e era um gatinho que ele tinha uma feridinha na ponta da orelha, né, estourava ali, saiu uma secreção e depois, segundo o tutor, né, cicatrizava, só que ele ficou encanado e ele ia morar naquela época ele estava em transição para morar nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, vamos investigar isso aqui, vamos fazer uma citologia. Eu confesso que eu mesmo cheguei a falar, esse daí é uma coisa de nada, um cisto, e acabou sendo que era um mastocitoma, né? É um tipo de câncer maligno. E eles já tiveram a ciência, como eles já estavam indo para os Estados Unidos, já tinham até um hospital, eles foram realizar a cirurgia e remoção lá. E, ficou tranquilo. Aí eu fico pensando, caramba, se eu não tivesse pedido o exame, eu teria colocado em risco a vida deles, do gatinho, e, ele não ficaria. Bem, ficou mudo. Travou? Ah, tava tá bom.
Volte, ligou. voltou. Esse fone aqui, ele liga, eu acho que se eu mexo, ele liga o Spotify sozinho. Tá perfeito, amado. Se deixar, eu pago você a noite inteira de exame. Ô, Sandro, e vamos falar, então, puxando esse gancho que você falou do gatinho, a importância de se fazer a prevenção completa e ter esse acompanhamento, né, periódico dentro da idade, da necessidade de cada bichinho. A importância de se fazer esse check-up que a gente pede, né? Às vezes, quando a gente passa o check-up preventivo para os tutores, eles querem sair correndo, né? Porque olha e fala assim, meu Deus, isso tudo, né? Mas, assim, é para a gente ter justamente o que você falou no início, um histórico a ser seguido, né? Igual aquele caso que eu troquei ideia contigo. A cachorrinha tem muitos anos que o hemograma dela dá os leucócitos baixos, a imunidade baixa. E se conformou com isso, né? Não fez mais nada. Toma o Gardenal, mas nunca pediu uma concentração para ver se essa dosagem está ok. O fígado já começou a querer, né, dar uma alteraçãozinha ali macroscópica. Imagina se ela não cai na prevenção. Onde que ela ia parar? Né? Ia parar quando o fígado já tivesse muito mais debilitado, né? Então, é muito importante, né? Cada caso que eu pego, assim, às vezes você pega o bichinho que não tem força prevenção mesmo, né? Que é o que eu trabalho atualmente. E você acha alguma coisinha ali que, pegando antecipadamente, a gente consegue dar uma qualidade de vida, resolver, né? Não permitir que isso se agrave de uma maneira que corra até risco de vida esse bichinho, né? Com certeza. Tem uns pacientes, até recente que eu peguei, que era uma X que com, eu acho que 6 meses de idade, acabou descobrindo que ela tinha um problema congênito, né, no rim, através justamente de um perfil básico de rotina. Então, através dali, a gente verificou que a ureia e a creatinina estavam um pouco aumentadas, né? E a gente foi investigar, acabou, pelo ultrassom, identificando um problema, né? Então, antes mesmo de acontecer. E aí, a partir dali, a gente já encaminhou para o nefrologista, onde faz o acompanhamento, né? Então, é importante isso mesmo. Não só para testar, esse exame de check-up na prevenção, não é só para testar que o animal de fato está bem, mas para a gente entender o que é o normal dele, né? Qual é o normal dele. E muitas vezes acaba, que você falou do Gardenal, eu também já peguei, eu tenho um paciente, né? Que ele sempre deu leucócitos abaixo, um pouco abaixo do normal. Lógico que a gente foi investigando ali, ficou encanado, o que está acontecendo, né? O problema. E o quadro clínico dele é normal. Sempre ali, nunca teve nenhum problema por causa disso. E fazendo exames pareados, a gente identificou que, de fato, ele sempre ficava ali de 5.500 abaixo dos leucócitos. Pô, legal. A partir dali, eu identifiquei que aquele era o normal dele e eu só tomei medidas para que... deixei ciente o tutor, olha, mesmo que esse seja o normal dele, ele tem poucas defesas, né, vamos dizer assim, poucos soldados, então a chance de ele ter alguma doença, infecto contato, seja giardia, seja até uma gripe ou qualquer outro problema nesse sentido, é maior do que as outras. Então a gente vai tomando ali suplementos, né, para reforçar a imunidade, vamos acompanhando com um tempo mais restrito, mesmo que ele ainda é muito novo. Desde então ele está super tranquilo, mas ali eu já sei que é o normal. E aconteceu até de uma vez um colega meu, ele passou com ele, né? Eu acho que era no final de semana, e passou com o colega, o plantonista, e ele ficou encanado, Sandro, né? Sandro, olha isso, passo baixo aqui. Nossa, deve ter alguma virose, alguma coisa assim. Eu falei, não, calma, quem é? Ah, é fulano. Ah, não esquenta. É assim mesmo.
Como assim? Está abaixo do valor de referência. Não, é assim mesmo. Já tem os outros exames, é só você ver na ficha, é ali. Já estou encanado. Como eu já tive outras situações também que eu fiquei encanada, eu e a tutora ali investigando, animal 100%, não tinha nenhum problema. Acho que, se eu não me engano, era fosfato de alcalina alta. Exames do coração, vesícula biliar, ultrassom, foi tudo. Foi tudo. E repetimos. Problemas endócrinos, tudo. Eu tinha, acho que foi um caso que eu mais pedi informações para os meus colegas especialistas, né? Cada um em cada área. E no final a gente acabou, não, esse é o normal dela, né? Não tem nada ali que justifique, nada ruim que justifique esse aumento, então é só a gente vai continuar monitorando. Mas acaba, né? Acaba acontecendo esses casos. E eu só vou saber se eu tenho justamente esses dados para fazendo o histórico. Se você não constrói o histórico, você não sabe qual que é o normal dele. Não tem como saber. Eu posso ter uma noção de valor de referência, mas o que é o normal dele é algo completamente que você só constrói justamente com esses exames preventivos, né? Com esse check-up anual ou a cada 6 meses, né? Isso quem traz é o médico veterinário preventivo, né? Ele que vai decidir para cada caso como que vai ser. E isso é importante demais, né? O pessoal pergunta, por exemplo, o exame de urina, né? O exame de urina, normalmente o pessoal fica encanado, acha que é só para descobrir problemas urinários e problemas renais, né? E muito pelo contrário. Ele é tão rico de informação, né? Muito, muito. E o pior que eu acho, Sandra, às vezes é assim, ultimamente eu estou escrevendo no pedido o método de coleta, sabe? E mesmo assim, às vezes não faz. Chega, principalmente em machinhos. Aí chega a urina de por sonda, urina do chão, e a gente acaba perdendo um pouco essa qualidade desse achado que é a urina, né? Eu sempre falo para os tutores, quando a gente vai realizar um exame de urina, a coleta, principalmente para pequeno porte, é a cistocentese, né? Então, explicar para ele, né? O porquê, né? Vai entrar uma agulha na barriga do bicheiro, ele já fica horrorizado. Sem sedação, ele ainda fala, sem sedação, não vai anestesiar? Não. Eu sempre explico, e para provar, né? Isso que é muito difícil, mas eu sempre explico, olha, vai incomodar menos do que a coletar o sangue, por incrível que pareça. Incomoda menos do que coletar sangue. Muito rápido, né? Mas eles ainda, só quando eles vêm, quando eles passam, né, por aquilo, que eles acabam meio que acreditando nisso, né? Mas você também explicar que é uma agulhada na barriga do animal, né? É um procedimento que não necessita de sedação, anestesia ou algo do tipo, né? Às vezes é muito complicado. Eu acho que é até por isso que muitas vezes vem com sonda, vem com micção espontânea, né? Que infelizmente acaba prejudicando muito se aquele exame é fidedigno, se ele de fato expressa o que está acontecendo no animalzinho, porque muitas vezes vem sujeira, vem bactéria do ambiente, né? E aí você quer saber se tem uma cistite por bactéria ali. Aí você pega uma micção, aí você fica Não, show demais. Até para falar do exame de urina, né? O pessoal sempre acha que é essa questão de problemas urinários e problemas renais. Se lembrar, uma vez eu fechei o diagnóstico pelo exame de urina do shunt portal, né? Ele acaba criando, em alguns casos, uns cristais específicos de xantina. E é um patognomônico para essa doença. Não foi pego no ultrassom, que normalmente é pego no ultrassom isso, né? Com uma técnica lá que eles fazem, mas acabou sendo pego no exame de urina. Então, sem relação nenhuma, não era um problema urinário, não era um problema renal, era um problema hepático, né, propriamente dito. E essas informações, é por isso que a gente sempre pede no check-up
não só o exame de sangue bioquímico, que também é um exame de sangue, o exame de fezes. A urina também entra como uma triagem ali, como um acúmulo de informações que o clínico, que o veterinário preventivo ele tem em mãos, né? Até para poder montar ali, opa, esse é o normal dele, a gente vai continuar assim, ou isso não é normal, vamos investigar, né? É rico essas informações, a gente não pode menosprezar esses exames. E a gente, é só pensar também, relacionar conosco, né? A gente faz check-up uma vez no ano, pelo menos. A gente tem esse cuidado conosco, a gente faz exame de urina. Quando você trabalha em uma grande empresa, elas te pedem um check-up mínimo, mas pede esses básicos, hemograma, urina, fezes. Eles têm um acompanhamento, um histórico seu do funcionário. E quando é com os bichinhos, nós estamos mudando essa mentalidade, informando, mas o tutor só quer apagar incêndio, né? E aí a gente está aqui mais uma vez para incentivar que seja feita a prevenção para que a gente pare de apagar incêndio, né? E consiga dar de verdade a qualidade de vida que esse bichinho merece, né? Sem susto. É isso que é o nosso trabalho, né? Justamente garantir que aqui porque querendo ou não, hoje em dia a gente está falando de não é só um animal, né? Ali é um filho para muitos, é um irmão, é um companheiro, é um amigo, é um ente querido, né? Então eu tenho os meus aqui, que tipo, esses dias eu até estava pensando, né? Porque a gente fica assim, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com eles. Até aconteceu, eu tive uma labradora, né? E eu sempre passo essa história, né? Quando vem aqueles tutores desesperados, loucos, assim, e às vezes não é coisa mínima, mas está desesperado ali por algum motivo. E aí depois eles vêm desculpando, né? E eu sempre conto essa história, que eu acho que era o segundo ano de formado já, e a minha labradora comia de tudo, nunca, por nada, assim, comia. Se você aparecesse com alguma coisa, ela queria comer. O apetite dela sempre era voraz. Até que o meu pai chegou à noite e falou: Pô, ô Sandro, hoje ela não quis comer ração. Eu falei: Sim, como assim não quis comer ração? Não, pai, tem alguma coisa de estranha aí. Aí eu fui lá analisar ela. E ali eu vi que ela estava com secreção purulenta, né, na vagina. Basicamente eu bati o olho e falei, meu Deus, é piometra, piometra. E aí meu pai olhou para mim e ele falou, meu, Sandra, e agora? O que que a gente vai fazer? Eu olhei para ele e falei, vamos correr no veterinário. Aí eu falei, hoje não, não sou. Então, ali a gente, né, aquele, para mim ali, eu entrei, né, parei de raciocinar, deixei de ser o médico veterinário ali naquele momento. Então, de fato, a gente quer dar uma qualidade, né? A prevenção é justamente essa, é fazer com que os nossos pacientes vivam por mais tempo com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, porque a gente sabe que por trás de cada bichinho tem uma família ali, que a gente acaba tendo essa responsabilidade. Né? A gente acaba tendo uma parte da responsabilidade pela alegria daquela família. Né? Então, isso é uma coisa assim, que eu acho bonito na medicina veterinária. Hoje em dia as coisas estão mudando, muita coisa mudou e a gente vê mais filhos de 4 patas do que de 2 patas, né? Basicamente. Oh, esses dias eu peguei um pitbull, ele veio com aquele pijama, sabe aquela roupinha ali? Grandão, 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 e ele só. E o tutor falou, ele só sai se for com essa roupa. Ele só... Tem a vontade, né? Eles têm as vontades deles.
Vontade, né? Dele, né? Então, é importante sempre estar pedindo os exames, fazendo esse check-up, passando com uma consultoria preventiva ali, né? Porque é aquela velha frase que minha avó dizia que é melhor prevenir do que remediar, né? Do que deixar Sim. acontecer, né? Porque Acho que depois todo mundo já ouviu uma vovozinha falar isso, né? Essa frase. né? Prevenir é melhor do que remediar, não tem jeito. E você E agora falando de... e eu acho que é a nova frase ali que a gente já pegou, né? Que é prevenção, justamente é o tratamento sem remédio, né? Então, é algo nesse ponto, né? Por que não prevenir? Prevenir faz com que o seu bichinho, o seu filho, viva por mais tempo, com qualidade de vida e ainda ajuda a economizar, né? No seu bolso. Então, não tem desvantagem ali, não tem desvantagem em prevenir, né, em realizar check-ups, em realizar acompanhamento, fazer as vacinas, entrar com a medicação de pulga e carrapato, né, e entre outras medicações necessárias aí. Sempre, sempre. É isso mesmo. Você comentou aí da piometra da sua cachorrinha. A minha idosinha, quando ela teve, ela também chegou a desenvolver um quadro inicial. Só que, por sorte, eu estava ali, né? Eu era estudante também. Estava bem no estágio lá da patologia clínica. Aí já conhecia, né, todas as áreas ali do hospital, ali da UF. E aí eu já coloquei ela para fazer o ultrassom e pegou bem inicial. Porque eu vi Já. a secretarzinha também. Eu ficava de olho nela, só que ela não tinha tido nenhuma mudança assim ainda. Tava muito inicial mesmo. E aí eu levei, marquei a cirurgia e tal. Quase desmaiei, né? Parecia que a cirurgia não ia acabar Não, nunca. Lá esperando, achei que eu ia morrer. os nossos, né, a gente acaba perdendo o chão. Né? Os nossos é sempre assim, a gente deixa de ser o médico veterinário. Né? Eu tinha. Quem nunca teve uma mel, né? Eu tive uma mel, né? Uma pastora alemã, e ela precisou, acho, passar. É sempre quando eu mexo aqui, começa o Spotify. Mas voltando, né? Eu lembro até o meu pai muito apegado a mel. E eu lembro que quando a gente ela teve câncer de mama, a gente teve que retirar, fazer a mastectomia. E era na época onde eu ainda não tinha me formado, né? Fui fazendo justamente no hospital da Unimes aqui em Santos, onde eu estudava. E aí o pessoal falou, não, então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Eu não vou acompanhar. Eu não quero ver. Eu estava todo aflito. E o meu pai nunca demonstrou assim tanto afeto, né, naquela época. Mas ele ficou, eu lembro que ele não dormia. Ele não dormiu. Ela ficou internada por uns 2 dias, se eu não me engano. Tipo, ele não dormiu nesse tempo. Ele não dormiu. E ele queria sempre saber a notícia. Eu estava na aula e ele mandava uma mensagem ou ligava perguntando se ela estava bem, como que ela estava, né? Porque era bem ali do lado da parte da internação. E, meu, para você ver como que são essas coisas, né? A gente perde todo. Quando é com nós, principalmente, a gente acaba perdendo raciocínio, a gente se torna pai, a gente se torna mãe, né? A gente se torna amigo. Então a gente sempre fica com o coração na mão, né? E é isso que também motiva a gente, né? Motiva a gente a fazer o que a gente faz. A ser o E que a a gente gente. também passa por isso, né? E tendo isso, sabendo dessas emoções, eu consigo, por exemplo, né, a gente consegue entender o lado daquele tutor, né? A angústia que ele passa naquele momento. E é importante a gente ter essa empatia, porque, meu, muitas vezes a gente acaba, infelizmente, perdendo nem sempre eu, principalmente parte da clínica, eu acabo perdendo meus pacientes, seja pela idade, seja pela doença, né? E é sempre um peso muito grande para todo mundo. Mas esses que ficaram,
acaba dando força pra gente, né? Para continuar e É, seguir em frente. a gente tem que se apegar ao que dá certo, né, Sandra? Porque muitas vezes eu vejo, assim, eu não trabalho com clínica, né, diretamente, não clínica e tal, mas as minhas, com a ajuda dos colegas também, quando precisa. Mas eu vejo quando eu vou levar as bichinhas lá para fazer algum ultrassom, vacina, alguma coisa, e às vezes o bichinho chega, assim, nos clínicos de uma maneira que não tem muito o que se fazer também, né? Faz de tudo, mas às vezes chega num estado tão grave que não dá nem chance do clínico demonstrar o seu trabalho de fato, porque chega bem debilitado, né? Tem muitos casos e eu falo que eu admiro quem é clínico e trabalha nessa parte, porque não é fácil, né? Vocês pegam bastante incêndio para apagar mesmo e tem que ser bem forte, né? Para aguentar ficar ali, né? Tem que amar Seguir em muito o que frente. faz, seguir em frente e dar força para os outros tutores que estão chegando. E agora a gente implementar essa mudança, né? Essa mudança de mentalidade do tutor e informar ele que tem maneiras de conduzir melhor esse bichinho, né? A saúde desse bichinho, para que não chegue nesse ponto, né? Que se por acaso tenha um próximo, para que não chegue nesse ponto, né? Chega, às vezes, para vocês, ponto de ter que fazer uma transfusão de sangue, de tão debilitado que está, cheio de hemoparasita, às vezes não tem nem essa um, né, Sandra? Às vezes tem dois, de tantos que não se previne Isso, né? nada mesmo. Perfeito que você disse, justamente porque, assim, é, a gente, muitas vezes, tem até um ditado que a gente, às vezes, usa na clínica, que, infelizmente, não é uma situação pra gente que a gente olha e fala, não era um médico veterinário que precisava, era de um padre para fazer a unção dos enfermos, né? Porque infelizmente acaba até esperando muito tempo, passa com pessoas que acham que sabem o que faz, né? Até passar de fato com um veterinário. E isso às vezes frustra bastante, mas eu acho que assim, a gente tem que ter também aquele local e aquelas pessoas que a gente consiga extrair essa positividade, né? Como os meus próprios bichos, a gente chega aqui, meu, a alegria que eles trazem aqui, que dá aquele gás, renova a energia, né? Os entes queridos que estão com a gente. Até porque a gente não pode desistir da nossa missão, né? Infelizmente, a gente tem perdas, são muitas vezes bem impactantes, bem frustrantes. Ó, como Margarete falou aqui, às vezes uma virose com uma parasita juntos, isso mesmo, às vezes vem mesmo, vem tudo, né? É Nós não parvovirus, falamos das viroses, né? Que nem também chamou. não deveria existir mais, né? Vacina, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vacina. É Mas cuidado básico, né? é verdadeira, né? Às vezes vem com verminose, parvovírus, sinomose, todas as doenças do carrapato e um pouco mais, né? Infelizmente. Às É, vezes e chega, você vê a lâmina do bicho e fala assim, como é que esse bicho está em pé ainda? Não tem como esse bicho tá em pé. eu até, eu lembro até hoje que era até um cachorro de galpão, né? Aí eu tinha resgatado, pô, era um pitbull. Nossa, eu nunca vou esquecer. Na época eu ainda fazia plantão. E aí eu fui fazer um esfregaço de sangue. Eu já estava fazendo algumas coisas, fiz esfregaço de sangue. E ali tinha babésia, tinha erlíquia, só não estava no mesmo local, né? Anaplasma, né? Só faltou a dirofilária ali para fazer a festa. E, meu, correndo para uma transfusão de sangue, que, diga de passagem, não é fácil. Pelo menos aqui, a gente tem alguns laboratórios que conseguem até, mas exame de sangue ainda é bem difícil. E acaba também sendo muito caro, né, por essa dificuldade
de encontrar ou de ter bem poucas bolsas, porque tem poucos doadores, né? Isso para câncer. Eu não estou nem falando de gato. Eu não estou nem falando de gato. Gato é um horror. Quando precisa de exame, quando precisa de transfusão de sangue, aí, meu filho, é rezar, é rezar. É isso mesmo. Sandro, nosso tempo vai acabar. Ó, te agradecer, assim, 1000 vezes, porque estou encantada com essa live, tá? A gente tem que salvar. Muito obrigada mesmo por você estar aqui dividindo tanto conhecimento conosco, se dispor, disponibilizar seu horário para estar aqui conosco, falando um pouquinho aí dessa rotina de patologia. E é isso, não vamos desistir da nossa missão, né? Apesar das vidas e vindas, a gente tem a obrigação, é nossa, de nós, médicos veterinários, todos que estão aqui assistindo, tem bastante colega nos assistindo, e nós é que temos que orientar os tutores desses problemas que chegam na clínica, que tudo isso pode ser prevenido, né? E é isso. E é isso. Obrigadão, viu, Sandro? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, doutora Marcela. A todos que assistiram aqui, é a minha primeira live, acho que eu falei muito, né? Eu até achei que... Não, você deu um show, simplesmente. Estou aqui de boca aberta. Parar mesmo. Arrasou demais. Muito gostoso mesmo. Né? Dividir essas informações assim é sempre bom. Eu vim aqui para falar de algo também, acabei recolhendo muitas lições aí, e eu acompanho alguns das suas lives, né? Eu até estava vendo as histórias, você falou do Gardenal, né? Justamente, se você postou hoje, eu não sei, né? Eu vi alguma coisa sobre isso. E aí depois eu lembrei que tinha aquela questão, né, do Gardenal, que você tinha comentado comigo uma vez, né? É interessante, às vezes eu vou olhando histórias ali, eu falo, nossa, verdade, ó. Tinha umas coisas assim que eu nem relacionava, né? A gente sempre vai aprendendo. É isso, a gente aprende um com o outro o tempo inteiro. Hoje mesmo eu aprendi horrores com você e tenho certeza que nossos colegas também. Obrigada. Eu vou encerrar, senão a gente perde essa live. Essa live tem que ser eternizada agora. Um beijo. Obrigada. E boa semana para todo mundo que está aí, para você também, viu, Sandro? Ótima semana. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada.